Glória a Deus. Querida igreja, com alegria na minha alma, eu vos cumprimento na paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia. No texto que nossos irmãos leram hoje, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Marcos, no capítulo de número 16. Marcos, no capítulo 16, a partir do verso de número 14, é a temática de vocês. Eu quero ler esses 4 versículos. Os que encontraram, por bondade, digam amém. Diz o texto: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados, juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Eu quero tecer gratidão a Deus pela vida do vosso pastor Moisés Cecílio. Deus seja louvado pela vida do pastor Moisés. Obrigado pela recepção. E eu costumo dizer que tem pessoas que outras pessoas nos apresentam para aquelas pessoas, mas tem algumas que é o próprio Deus que apresenta. Deus seja louvado, pastor, uma alegria. Quero agradecer a Deus pela vida da sua esposa também, a nossa irmã, a irmã Lena. Deus abençoe pela recepção. Deus seja louvado. Eu estou saindo um pouquinho mais gordo daqui, porque pastor, irmãos, entra sempre numa prova. Vocês já repararam? O obreiro vive sempre provado, né? Prova uma coisinha aqui, prova uma coisinha ali, e vai provando. Deus abençoe os nossos irmãos, a família do pastor, o seu genro, o irmão Paulo André, sua filha, a irmã a Ellen. Deus abençoe esse casal e a bebê. Deus abençoe os demais obreiros, o departamento de homens. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Eu tenho um livro, tem alguns livros ainda aí, eu acho que só tem, não lembro quantos agora, mas tem poucos. Mas você pode adquirir esse livro, A Cereja do Bolo. Esse livro tem abençoado muitas vidas, porque são mensagens extraídas do texto que você pode levar a ler. Você que é obreiro, que ministra, tem muitas mensagens boas que dá para você replicar e o nome do Senhor ser glorificado. Então, após o culto, eu tenho aqui esta série de mensagens em livro. Por exemplo, eu tenho aqui sobre geração Geazi e geração Eliseu. Por exemplo, vocês já repararam que Eliseu morreu frustrado? Porque a grandeza de um profeta é passar unção. Josué recebeu de Moisés. Abraão passou para Isaac. Isaac passou para Jacó. Elias passou para Eliseu. Mas Eliseu não tinha para quem passar, por causa de Geazi. É por isso que a unção ficou nos ossos dele.
ele não tinha como passar. Tem alguém entendendo? Outro detalhe importante que este livro nos ensina: Samuel ouvia a voz, sim ou não? Mas não sabia quem falava. Adianta alguma coisa? Eli já não ouvia mais a voz, mas sabia quem falava. Uma geração se completa na outra. Tem alguém entendendo? Só me ajuda no retorno aqui, estou sem retorno. Então, não adianta nada ouvir a voz e não saber quem fala. E não adianta também saber quem fala, mas não ouvir a voz. Mas a geração Samuel e a geração Eli se completam. Você pode dizer um amém por isso? Eu tenho aqui uma experiência bíblica, e eu também narro nesse livro, que é aprendendo com duas vacas. Tem duas vaquinhas que é mais crente do que alguns crentes aí. E elas entenderam o ouvir de Deus. Deus abençoe, pastor. Então, esse livro pode abençoar a sua vida. Quem gostaria de ganhar dos homens aqui um livro desse hoje? Diga um amém bem alto. É só pedir para o irmão que está do teu lado e falar: irmão, compra um livro de presente desse para mim. Amém? Entendeu aí? Quem tem sede de ouvir a palavra? Eu prometo para os irmãos que não vou passar das 9, agora é 20 horas e 55 minutos. Mas eu não passo das 9 para meia-noite. Amém? Se fosse em São Paulo, o povo já estava querendo ir embora, irmãos. Aqui é animado demais. Os irmãos da 9 estão aí ou não? Queridos, como eu prego, ensino e prego, eu preciso da sua atenção. Olhando para esse texto, a gente hoje vai falar sobre a igreja, que é 64 anos de igreja, e o grupo de homens. Este mundo que nós estamos vivendo, existe algumas colunas que mantêm este mundo de pé. Existe algumas colunas que sustentam uma sociedade. Pergunta: qual a primeira coluna? A primeira coluna se chama família. Todos vocês sabem que a família é o primordial. A família foi composta pelo próprio Deus. A família é algo que inicia a Bíblia e encerra a Bíblia. Se vocês perceberem que a Bíblia começa com a família e vai terminar com a família. Lá no Éden tem Adão e Eva, não é Adão e Ivo, é Adão e Eva. No final da Bíblia, o Apocalipse vai falar de um casamento, família, o encontro da noiva com o noivo. E eu vejo que Deus é o Deus de família, mas infelizmente a família aí fora a cada dia está indo de mal a pior. Há uma desvalorização da família, está perdendo este conteúdo principal, que é valorizar a família. Houve um índice de divórcio nesses últimos 10 anos, isso é estatística, que nunca houve tanto divórcio como houve nesses últimos anos. Está se multiplicando a cada dia, a família está perdendo seus valores aí fora. Pais não estão respeitando mais, nem mães, e piorou os filhos. A família, a cada dia que passa, está indo de mal a pior. Então eu vejo que a primeira coluna desta sociedade não está bem, está indo de mal a pior. A segunda coluna que sustenta, que faz parte de uma sociedade, se chama educação. Se chama? A educação também, a cada dia que passa, está indo de mal a pior. A minha esposa é professora e lecionou por longos anos, e eu me lembro que ela um dia chegou em casa desesperada, dizendo assim: olha, eu não quero mais dar aula, porque um aluno de 11 anos me intimou, disse que ele não vai copiar, não vai estudar, e se eu não passar ele de um ano para o outro, ele vai fazer algo contra a nossa família. Então,
os alunos, a escola, a educação está indo de mal a pior. Eu vi uma entrevista esses dias que, se nós termos o índice de desistência, de pessoas não querendo mais ser professores, daqui a 20 anos nós não teremos educadores. Daqui a 20 anos nós não teremos mais gente para ensinar os nossos filhos. Então, a educação também aí fora está indo de mal a pior. A cada dia que passa, a desvalorização. Eu sou de uma pequena cidade também, que tem aproximadamente 100 mil habitantes, e eu tive conversando com a diretora da escola que o meu menino estuda, e ela disse assim: olha, pastor, há 15 anos atrás, na nossa cidade só tinha 3 ou 4 escolas particulares. Há 15 anos atrás. E agora sabe quantas escolas particulares tem? 15 anos depois, mais de 40 escolas particulares. Sabe o que é isso? É o índice da educação a cada dia mais desvalorizado. Professoras estão sendo perseguidas, não querem ser mais ajustada nem valorizada. Se você concorda que a educação também, que é uma das colunas dessa sociedade, está indo de mal a pior, diga um amém. A terceira coluna desta sociedade se chama saúde. A saúde também, a cada dia que passa, está indo de mal a pior. Temos hoje no Brasil o SUS, que os brasileiros sempre reclamam, mas é porque você não teve em outros países. Nós podemos até glorificar a Deus pelo sistema único de saúde brasileiro, que ele é uma bênção para os cidadãos. Existem países que, se você ficar mal hoje, por exemplo, passou mal à noite, só amanhã às 7 da manhã que vai abrir um pronto atendimento. Nós temos as UPAs, nós temos os prontos socorros, e nós podemos agradecer a Deus. Mas a cada dia que passa, a nossa saúde está indo de mal a pior. Está tendo infecções, problemas de saúde, tantas pessoas. Vocês têm médicos que congregam aqui, pessoas que na área da saúde sabem, pessoas que entendem e sabem que a cada dia que passa uma nova fórmula está sendo criada, vírus estão sendo multiplicados. O Brasil está sendo assolado por esse mosquito, né? Nos últimos dias aí, vocês estão vendo que a dengue, que era alguma coisa que era até uma piada, virou um índice tão gigante de morte. É sinal que também a saúde está indo de mal a pior. Vocês concordam comigo? Até aqui vocês entenderam? Vai facilitar. Pastor, o senhor veio aqui falar de realidades que a gente vê nas notícias dos telejornais? Vim, mas eu vim falar sobre a quarta coluna de uma sociedade. Se a família aí fora está indo de mal a pior, se a educação está indo de mal a pior, se a saúde está indo de mal a pior, existe a quarta coluna, que se chama igreja. A igreja não está em crise. A igreja se alavanca a cada dia. E o que mantém esta igreja de pé? Vocês já pararam para pensar? O que faz esta igreja progredir, crescer? Esta igreja que começou numa casa, com 2 crentes, semi-analfabeto, um olhando para o outro dizendo: vamos fazer uma simples oração aqui? De repente não era 2 nem 3 pessoas, era meia dúzia cantando os hinos da harpa. De repente essa meia dúzia, alguém dizia, é só meia dúzia dentro de uma sala. De repente não é meia dúzia, é uma dúzia de gente adorando a Deus numa garagem. De repente não está mais na garagem, alguém diz, é só 10 crentes barulhentos dando glória a um Jesus. Mas de repente não está mais 10, está dúzia adorando a Deus e glorificando a Deus. Glória. De repente não é mais meia dúzia, nem 10, nem dúzia. São centenas. Que compraram terrenos. Que multiplicaram templos. Glória. Que fizeram fachadas que parecem um shopping. Que escandaliza quem passa, mas não entra em falência.
continua com as portas abertas e dizendo: é 64 anos que Jesus está curando, salvando, libertando, batizando no Espírito Santo e apregoando: em breve Jesus voltará. O que faz esta igreja continuar com as portas abertas? Se grandes empresas quebram, você já parou para pensar nisso? Se grandes comércios entram em falência, e esta igreja, pequena ou grande, está de portas abertas. Veio o Covid e diz: vamos lacrar as igrejas. Agora esse povo para. Se multiplicou. Cada casa de obreiro era uma live. Onde fazia um culto de domingo, virou centenas de cultos. Onde alguém nunca ouviu o evangelho, o Facebook estava lá anunciando que Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo. E em breve voltará. Vocês já pararam para pensar o que faz esta igreja não falir, não quebrar? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Repita comigo: segredos que sustentam uma igreja. Está tudo no texto que a gente acabou de ler. Eu não quero sair do texto, porque eu sou biblicista. Eu fiquei pensando, quem inaugurou esta igreja? Onde nasceu esta igreja? Pergunta para mim: onde nasceu, pastor, esta igreja? Esta igreja nasceu no Calvário. Jesus fez o parto desta igreja. E é tão verdade disso que o número 5 na numerologia bíblica é o número da graça. Repita comigo: o número da graça. É por isso que tem 5 continentes. A graça atinge cada um e a todos. A salvação não veio só para os brasileiros, veio até os confins da terra. É por isso que Jesus foi ferido em 5 lugares do seu corpo, porque a graça inaugurando a igreja. É por isso que ele foi ferido mão esquerda, mão direita, pé esquerdo, pé direito e do seu lado. Mas quando ele é furado do seu lado, o texto é claro. A Bíblia diz que saiu água e sangue. O que sai num parto quando a mulher nasce uma criança? Água e sangue. Quando saiu água e sangue, Jesus está dizendo: a igreja está nascendo aqui. A igreja é fruto do Calvário. Glória a Deus. Eu vou dar outro detalhe que testemunha isto. Jesus é tão lindo os seus episódios que quando ele ressuscita, eu já vou voltar no texto, quando ele ressuscita, a Bíblia diz que ele vai atrás de 2 obreiros. Você lembra qual é o nome dos 2? Eles estavam indo para onde? Tem até uma congregação de vocês com o nome, né? Congregação Emaús. Ele vai atrás de 2 obreiros. Pergunta por que ele vai atrás de 2 obreiros. Porque vocês separaram que aqueles 2 obreiros não estavam na última ceia? A última ceia de Jesus foi feita com os 12. E aqueles 2 de Emaús não estavam. Crente que não ceia fica fraco. E pede para sair. Alguém está entendendo? Tem que participar da ceia para continuar. Aliás, eu vou dar uma ajuda para o pastor aqui. Sabe aqueles crentes que falam assim: não, eu vou dizimar lá na igreja do chapéu porque eu recebi um milagre lá? Sabe aqueles que falam assim: eu vou dizimar lá na igreja do RR, mas não é o Reginaldo Ribeiro não, é o Soares. Sabe aqueles irmãos que falam assim: não, eu vou fazer o dízimo assim porque eu senti de Deus assim? Não, Abraão deu o dízimo para quem? Ele era maior do que o Melquisedeque ou menor? Espiritualmente, fala aí. Maior? Mas por que ele dizima lá? Pergunta por quê? Porque ele está comendo pão e bebendo vinho lá. Você tem que dizimar onde você participa da ceia, meu irmão. Tem alguém entendendo? Deixa para outra hora, isso é culto de doutrina. Mas vem na hora aqui. Então vamos lá. Jesus vai atrás dos 2 discípulos. Vocês separaram que eles estão cabisbaixos, eles estão mal, porque Jesus tinha acabado de morrer. E Jesus vai caminhando com eles.
E quando Jesus está caminhando com eles, olha que detalhe interessante. Eles estavam no passado, porque eles estavam lembrando da sexta-feira. E que dia que era? Domingo, de manhã ainda. O que tem domingo de manhã nas Assembleias de Deus? Escola dominical. Foi a primeira escola bíblica dominical. Está lá no texto. E começando por Moisés, disse por todos os profetas. Jesus deu uma aula de Antigo Testamento para aqueles dois discípulos. Primeira escola bíblica dominical. Alguém entendeu aí? Mas o que me encanta é que o coração dele estava na sexta-feira. E era que dia? Então aqui vai uma frase. Dá uma melhoradinha, depois você prega. Quem lembra do passado não consegue valorizar o presente. E eles estavam ali com o coração na sexta. E que dia que era? Estava com o jornal velho. E no jornal velho, qual que é a notícia? Ele? E no novo, domingo? Tem gente que vive, irmão, com a notícia de sexta-feira. É o último dia da festa, mas ainda dá tempo. Passa na banca de Jeová hoje. Compra do jornal novo, porque no jornal novo está escrito: Ele vive, Ele vive, Ele vive. Olha para quem está do teu lado aí e diga assim: qual é o jornal que você está lendo? Jesus chega na casa, eu já vou voltar para o texto. E quando Jesus chega na casa deles, eles andam o dia inteiro com Jesus e não descobriu o que era Jesus. A Bíblia diz, isso aqui é muito lindo, só quem estiver ligado vai pegar. E eu não vou ficar forçando aqui não. Quando Jesus chega na casa, Jesus tinha uma mania de agradecer pelo pão. E era peculiar dele. E isso aqui é uma cultura judaica, quem é o visitante agradece. E nós pegamos até essa cultura. Vamos almoçar? Ora aí, pastor, o senhor estava nos visitando. É assim ou não é? Aí quando ele foi pegar o pão, a Bíblia diz que conheceram Jesus no partir. Eu fiquei pensando meses sobre isso, até anos. Como pode conhecer Jesus no partir? Será que Jesus gostava da ponta do pão? Quem lembra da ponta da bengala? Lembra daquele pão antigo? Quando era menino, eu falava: mãe, minha mãe falava: vai comprar pão. Eu falava: mãe, eu vou, mas só me dá a ponta. Parece que era mais gostosa. Quem quer ver essa revelação? Olha para quem está do teu lado aí e diga assim: conheceram Jesus no partir do pão. Pergunta por que no partir do pão? Porque Jesus andou o dia inteiro com eles. E a cultura judaica, que a veste de Jesus era comprida. Então quem está andando não está vendo nada. Mas Jesus, quando pegou o pão, ele tinha mania de fazer isso aqui, ó. Aí quando ele levantou o pão para dar graça, as vestes desceu. E quando as vestes da manga de Jesus desceu, eles viram a marca dos cravos. É através da cruz que você vai reconhecer que é Ele. Pode ter pregador, coach, ninguém vai reconhecer quem é Ele. Mas quando eu prego da cruz, eu sei quem Ele é. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eu volto para o texto. Jesus, agora o negócio vai pegar. Jesus nasceu de uma forma milagrosa. Por quê? Porque na cidade que ele nasceu não aceitaram ele. E parece que Jesus faz de propósito. Ele, criança, tem que ir para o Egito. Lembra? Ele nasce em Belém. Há um projeto de Deus na vida de Maria. Sim ou não? E o que me encanta daquela menina que tinha de 15 para 16 anos, no máximo eu creio,
cabelos negros. É que quando o anjo chega para ela e diz: olha, Deus vai bagunçar com a tua vida. Porque vida de crente é uma bagunça para esse povo. É ou não é? Está na igreja 4 dias, gravata vermelha, camisa branca, dando glória a Deus, ficando sentado 2, 3 horas. É coisa de louco, sim ou não? Só que ninguém compreende as coisas de Deus. As coisas de Deus é tudo diferente. Pergunta por quê? Ó, lá fora o abecedário qual que é? ABC. Aqui dentro é obedecer. Lá fora homem que é homem não pode. Aqui dentro macho, para ser macho, tem que chorar e fazer beicinho ainda. O negócio é tudo ao contrário. Vocês já repararam que Jacó entrou no Val de Jaboque andando assim, ó, normal, para nós. Aí saiu de lá assim, ó. Parece que eu estou vendo Raquel olhando e dizendo: nossa, o meu marido entrou andando certinho e agora está andando tortinho. Ele dizendo: mulher, fica quieta, com Deus as coisas são diferentes, agora que eu estou andando certo. Vocês repararam que quando o anjo chegou para ela, falou assim: ele vai usar o teu corpo para gerar um fruto. É promessa dele, lembra? Aí ela diz: eu não vou perguntar para minha mãe. Ela não fala nada disso, ela diz: cumpra-se, hein? Sabe por quê? Porque quando amamos a Deus, não temos medo da vontade de Deus. Vou falar de novo: quando amamos a Deus, não temos medo da vontade de Deus. Se você tem medo de servir, se você tem medo de cooperar, se você tem medo do dom, não foi Deus que te deu. Porque quando Deus dá, a gente diz logo: cumpra-se em mim. Não é peso, é privilégio. Isso aqui é tão lindo que ela recebe. E a Bíblia diz o texto, depois se você vai lá, o anjo faz a promessa, é enviado do Senhor, e quando ela diz cumpra-se em mim, está lá no texto. E o anjo ausentou-se dela. Tipo assim, estou indo embora, já está resolvido esse problema. Quando ela conta para José, José não entende. Diz: não, que negócio é esse? Aí o anjo tem que dar a segunda viagem. Lembra? O anjo teve que convencer quem? José. Eu gosto do jeito que o anjo trata José. Porque ele olha para José e diz assim: olha, é o que está sendo gerado no ventre da tua esposa, é obra do Espírito Santo. Aceita, está lá desse jeito, Maria como tua esposa. Ele está querendo dizer, é que ele é educado, o anjo. Ele está querendo dizer: ô José, aceita que dói menos. Ele está dizendo assim: ô José, eu sei que você não tem a mesma pegada da tua esposa, mas só de você entender o ministério dela já está bom. Eu sei que você não prega igual ela, mas se você torcer por ela já está bom. Eu sei que você não lidera igual ela, mas se você entender já está bom. Eu sei que você não tem o Deus que ela tem do jeito que ela tem, mas aceita, porque Deus escolheu ela, Deus chamou ela, e Deus tem uma grande obra na vida dela. Quando ela vai fazer uma visita para a prima Isabel, lá nas montanhas, lembra? Ela está de 6 meses. Lembra que Isabel está de 6 meses? Quando ela chega na prima da irmã Isabel e diz: a paz do Senhor, prima. A criança que estava dentro do ventre da prima saltou. Aquilo não foi salto. Pergunta o que foi? Foi João Batista dando um jeito de dobrar o joelho dentro do ventre da mãe dele. Não, segura! Porque o próprio João depois escreve, 3:30, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Até dentro do ventre ele está sendo reverenciado. Até dentro do ventre ele está sendo glorificado. O menino nasceu. Se ele tivesse ganhado uma madeira da Lilo, fralda descartável, não ia nem pesquisar. Mas ele ganhou ouro, incenso e mirra. Ouro só rei tem. Sabe o que os magos estavam dizendo? Isso aí não é só rei, é rei dos reis e senhor dos senhores. Incenso é só para sacerdote. Ele não é só sacerdote, ele é o profeta
dos profetas, ele é o sacerdócio real. Quem está entendendo? O menino cresce, com 12 anos ele aparece no templo, lembra? Eu estou falando do fundador da igreja, nós vamos chegar lá. Ele aparece dando aula para mestres e doutores. Que menino é esse? Com 12 anos nunca fez um cursinho pelo Sebrae, nunca participou de uma faculdade, e nem fez cursinho para passar, e não fez Enem, mas está dando aula para mestres e doutores. O menino dos 12 anos aos 30 sumiu, 18 anos. É a fase do anonimato, é a fase da martelada no dedo, é a fase de aprender a acertar a cabeça do prego, é a fase que ninguém te enxerga, ninguém te reconhece, mas se prepara. É a fase da carpintaria, é a fase da poeira, mas essa carpintaria uma hora abre. Quem está entendendo? Uma hora é o reconhecimento do céu. Quando a carpintaria abre, olha o detalhe, o céu também se abre. Porque não adianta nada a carpintaria abrir e o céu tiver. Tem aqueles irmãos que ficam falando: oh, abre a porta lá para mim. Adianta abrir a porta se o céu está fechado? Tem que abrir a porta da terra e a porta do céu tem que estar escancarada. Aí quando abriu as duas portas, olha para quem está do teu lado aí e diga assim: se prepara, porque quando a porta abrir, vai abrir as duas junto. Tem alguém entendendo? Aí quando a porta da carpintaria abriu, a Bíblia diz que o céu também abriu. Aí Jesus agora está no Jordão. Quem está com água na cintura? João Batista. Quem é João Batista? É aquele que já dobrou o joelho para ele quando ele tinha 6 meses no ventre. Ele está dizendo assim: agora eu tenho que sair de cena, porque o que é maior do que eu chegou. Quem é ele, João? É aquele que eu só dou conta de batizar com água, mas ele batiza com fogo. É aquele que eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas. Aí a Bíblia diz que o céu se abriu. Olha o que diz o texto. A Bíblia diz que o próprio Deus faz uma declaração de amor para o filho. Eis aí o meu filho amado. Opa, pais que fazem declaração de amor para os filhos em casa, quando eles chegarem no campo da tentação, pode ficar tranquilo, eles não vão cair na tentação. O maior problema dessa geração é que fala que ama o filho só depois que ele está atrás das grades, só depois que o filho perdeu nas drogas. Declara que ama teu filho hoje, beija ele hoje, abraça ele hoje. Quem está entendendo? Só que a Bíblia diz que quando o céu se abre, Deus faz a declaração de amor e Deus vai falar quem é o filho. Jesus tinha feito alguma coisa até ali? Tinha. Ministério terreno? Nada. Jesus tinha curado alguém? Não. Jesus tinha ressuscitado alguém? Não. Mas a Bíblia diz que o pai olha para o filho e diz: este é. Mas ele não fez nada ainda, mas já é. Mas ele não tem nenhuma obra ainda, mas ele já é. Você não é porque você faz. Quem está entendendo? Você não pode ser depois de fazer. Você tem que ser antes de executar. Tem gente que está fazendo, mas não é. Não tem caráter, não tem personalidade, não tem vida com Deus. Antes de executar alguma coisa, você tem que ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom obreiro. Quem está entendendo? O ministério começa. Aí Jesus vai dando alguns lampejos sobre a igreja. É que ninguém entende. Ele vai dando um modelo que ele quer a igreja. Ele mostra até um modelo de culto, um modelo como é para ser discipulado, e a gente faz tudo ao contrário. Não sei se vai ter glória a Deus aqui, mas fala pelo menos ai Jesus, que já está valendo. E vocês não ficam olhando em mim com essa cara não, senão eu vou achar que Deus já está me usando aqui. Jesus vem deixando um modelo. Quer ver o que Jesus faz? Jesus fica 3 anos e meio batendo na mesma tecla: discípulo, 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 discípulo. Nós não queremos mais isso. Quer ver um negócio? Existem 4 coisas que acontecem hoje na igreja. Primeiro, nós somos chamados de quê? Dá um grito aí. Nós que estamos reunidos aqui, de crente. Repita: crente. E Jesus não chamou ninguém para ser crente. Aliás, todo mundo é crente.
Tem até um ditado que até o diabo... Por que todo mundo é crente? Até o ateu é crente. Porque nós fomos construídos como imagem e semelhança de Deus. Então, a crença já está em nós. É que nós, servos de Deus, temos uma fé mais elevada, sim ou não? Mas todo mundo tem uma fé natural. Diga assim, todo mundo tem uma fé natural. Só que a dos nossos irmãos, diga a tua fé, diga para alguém aí, a tua fé, ela vai crescendo. Por que a nossa fé é diferente da do ímpio? Pergunta para mim. Porque a do ímpio é a fé natural, porque ele não ouve a palavra. Agora nós todo dia ouvimos, e a fé vem pelo e ouvir. Então a nossa fé vai crescendo todo dia. Que pena que você não pegou, mas deixa para outra hora. Deus não chamou nós para ser crente. Até aqui entendeu? Agora tem outra palavrinha que nos chama a gente, os evangélicos. Nem na Bíblia tem essa palavra, mas nós somos chamados de evangélicos. E Deus não chamou ninguém para ser evangélico. Isso daí deu uma conotação de quem lá na igreja primitiva pregava sobre os evangelhos. Mas não tem nem na Bíblia essa palavra evangélicos. Então Deus não chamou ninguém para ser evangélico. Agora tem outra mais bonitinha, os cristãos. Jesus também não chamou ninguém para ser cristão. Cristão foi aparecida a primeira vez essa palavra lá em Atos. Mas como zombaria, a mesma coisa que você está fazendo um culto ao ar livre e alguém olhar do bar e falar, os crentes lá, os cristãos lá, porque seguia Cristo. Então foi uma forma de zombar da igreja. Então Jesus não chamou ninguém para ser cristão. A única coisa que Jesus bateu na tecla e a gente não faz é que ele falou, ide fazei crentes. Está escrito isso? Ide fazei evangélicos. Está escrito isso? Ide fazei cristão. Está escrito isso? Ele falou, ide fazei discípulos. Por que a gente não quer fazer? Porque dá trabalho. Vocês não ficam olhando em mim não. Fala alguma coisa, fala, ai Jesus, sei lá. Ele não nos chamou para fazer crentes, nem evangélico, nem cristão. A gente está fora de conotação. É por isso que tem pastor atolado até o pescoço. É por isso que tem líder com desgosto, pressão alta. Porque nós só faz crente, nós só faz evangélico e nós só faz cristão. O discípulo pula na frente. O discípulo morre em prol da causa. O discípulo veste a camisa. Quem está entendendo? Está na hora de virar discípulo à igreja. Mas olha como a gente faz tudo errado. Jesus demorou quantos anos para fazer discípulos? 3 anos e meio. Para depois mandar o Espírito Santo. 3 anos e meio de aula. Agora olha o que a gente faz. Jesus, 3 anos e meio batendo na tecla. Vocês têm que ser? Trabalhou com caráter, personalidade, visão de reino, lembra? Falou de céu, falou de inferno mais do que céu. Agora hoje não, os irmãozinhos vêm para o culto, glória a Deus, aceita Jesus. E que bom, vem 2 domingos a gente diz, esse trem vai prestar, hein? Olha, Deus está fazendo uma obra, hein? 3 domingos recebe um arrepiozinho e fala lá. Deus encheu do Espírito Santo, encheu nada. Não trabalhou com caráter, não tem personalidade, não produz, não sabe o que é reino. Aí a gente até se tiver necessidade já levanta cooperador, levanta obreiro. Não, é 3 anos e meio, meu irmão. Tem que ter 3 anos e meio de discipulado, conversa olho no olho, respeitando liderança. Quem está entendendo? Respeitando família de pastor, ministério. Aleluia! Para depois o Espírito Santo descer, para depois o Espírito Santo abraçar. Quem está entendendo esta mensagem? Porque se nós começar a fazer discípulo, a igreja vai tomar outra fórmula. Chamando gai para baixo. Jesus vem moldando, vem dando detalhes. Pegou esse detalhe?
Ele está preparando tudo para inaugurar o quem mesmo? A igreja. Aí ele deixa até o modelo de culto. Pergunta qual que é? O modelo de culto? Ele falou assim, num culto tem que ter 5 pães. E quantos peixinhos? 2. Pão tipifica o quê? E peixe tipifica o quê? O louvor. E a gente faz tudo ao contrário. A gente canta 2 horas. Tem alguém aí? E ainda fala assim, agora é o melhor do culto. Ah, não. Está tudo errado. É cantoria demais para o meu gosto. Eu fui esses dias, pastor, 22 hinos cantaram. Quando foi 15 para as 10, falou, agora é o melhor da festa. O pastor falou para mim assim, ó, o senhor prega 15 minutos, o senhor tem o dom. Em 15 minutos o senhor vira tudo. Eu falei, vira tudo? Não. Eu falei, Deus, cerca esse lugar com a tua glória. Eu não vim aqui da viagem perdida. Eu vou entregar todo o rolo que o senhor me deu, todo o manto. Pergunta por que tem que ter mais palavra do que peixe. Ah, pergunta animado, senão eu vou parar. Pergunta animado. Porque peixe tem espinho. E se não tomar cuidado, come muito peixe, é perigoso engasgar. Mas se tem pão que é a palavra, o pão limpa o espinho da garganta. E o povo abre a boca para dar glória a Deus e aleluia. Esta noite tem pão nesse altar. Tem pão. Tem pão. Quem veio comer pão? Pão. Modelo de culto. Jesus um dia entrou numa casa. O retorno sumiu de novo. Jesus um dia entrou numa casa. E a casa de Jairo. Ele mostrou o modelo da igreja ali. E a gente não pega. Ele chegou lá, tinha muita gente dentro da casa. Sim ou não? Ele mandou todo mundo sair. Só ficou a família. Ficou Jesus, chamou os discípulos. E o problema, que era a filha de Jairo morta. Então tem 4 coisas que tem que ter na igreja. Quantas coisas? Pergunta qual a primeira? Tem que ter Jesus. Tem que ter família. Tem que ter discípulo. E tem que ter problema, senão não é igreja. Mas quando Jesus está, Ele resolve o problema. Dizendo, levanta-te. E Ele vai mostrando o modelo de igreja. Vocês já repararam? Ele faz tanta coisa. O primeiro milagre dele, foi feito numa festa de casamento. Aquilo ali é o maior modelo de igreja. Casamento a gente aluga terno. Casamento a gente mostra uma coisa que não é. É ou não é? Nossa, que smoke bonito, é teu? Não, aluguei. É igualzinho igreja. Igreja, muita gente não encara a realidade. A gente vive mascarando. Entra crentes aqui cheirosinho de gravata, parece que não tem problema, não tem dor, não tem luta. Por quê? Igreja é esse papel de mascarar. Tem alguém aí? E vocês separaram que o não terminou, não parou a festa. E olha que o vinho estava acabando. Tinha quantas talhas? 6 talhas. Por que não tinha 7? Porque o número 7 é o número da perfeição. Tudo que é perfeito não acaba. E sabe por que tem o número 6? Porque é o número do homem. Mas Jesus chegou. Parece que eu estou vendo alguém dizendo, ó, tinha 6 talhas, agora só tem 5. Ah, mas continua. Continua. Tá esvaziando, agora só tem 4, hein? Não, continua. Ó, se eu fosse vocês, eu dava uma paradinha e ia buscar mais, hein? Ó, continua, tem 3 ainda. Ó, não tem mais 3 não, é só 2 talhas agora. Não, mas continua, não vamos parar a festa não. Tem hora que isso daqui é igreja. Tem hora que você está vendo o vinho acabando e não para orar, não para buscar, mas está chegando a hora. Pergunta o que vai acontecer? Sempre vai chegar uma Maria. Ela vai denunciar que acabou o vinho. Ela vai denunciar que você não é tudo isso. Ela vai... Aí a Maria chega para denunciar. Ó, eu tenho coragem. O que é? Acabou o vinho.
Vocês vêm escondendo 6 talhas até agora porque não falou antes. É que a gente quer empurrar com a barriga. Tem alguém entendendo? Aí Jesus olhou e disse assim: eu amo a Bíblia e eu não quero cansar vocês, porque já é 21h30 e hoje é terça-feira braba. Mas vou começar a encerrar. Jesus olhou e disse assim: eu quero que vocês enchem essas talhas de água. Eu já tive por algumas vezes lá em Caná. E eu estou indo agora fazer uma renovação de votos. É um encontro da família. Eu que vou ser o palestrante e a minha esposa. Nós vamos fazer um casamento em Caná. Tem uma igreja linda lá. E eu fui pesquisar que dava quase 30 quilômetros da água mais perto. E não tinha touro lá não, irmão. Fiat Toro. Para buscar essa água. Vocês já pararam para pensar como que eles buscaram essa água? Não tinha carrocinha lá não. Se eu tivesse lá, eu falava assim: não, só buscar água é longe demais. Mas eles obedeceram. O segredo do milagre acontecer. Jesus orou para acontecer esse milagre? Não. Não tem nenhuma oração que Jesus fez. Estenda a mão, vamos orar pelas talhas. Jesus está dizendo: sabe qual é o maior milagre da igreja? É a obediência. Quando você obedece, a água é transformada em vinho. Tem alguém entendendo? Quando você obedece, o milagre já vai acontecendo. O problema desta geração é que ninguém quer obedecer. Aí Jesus agora vai fazer outro milagre. É tudo modelo de igreja. Jesus olha para um cego e diz assim: ó, vai, lava-te lá no tanque de Siloé. E o cego foi e voltou vendo. Tinha 40 degraus para descer. Ele tinha cão guia. Jesus olhou para ele e falou assim: ô cego, pega 2 caras aí, obreiro da igreja, porque ó, tem quase 50 degraus aí, irmão. Você vai cair. O cego foi, voltou vendo. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você obedece para ver ou vê para obedecer? Quem anda na obediência não cai na escada. Quem anda na obediência recebe o milagre e a cura. Eu estou arrepiado aqui. Quem entendeu que Jesus veio deixando o modelo de igreja? Jesus fez 3 ressurreições. Quantas ressurreições? 3. 3 ressurreições. Eu quero que vocês, já que está na tela aí, eu quero que vocês coloquem Lucas aí. Lucas 7. O versículo pode pôr o 13. Quantas ressurreições Jesus fez? 3. Ele ressuscitou só o filho da viúva na beira do caminho. Pega essa. Ressuscitou a filha de Jairo dentro de casa. E ressuscitou Lázaro, que já estava enterrado, fazia e cheirava. Isso aqui é os 3 mortes que tem dentro da igreja, é espiritual. Tem uns que estão morrendo na beira do caminho. Tem uns que estão morrendo dentro de casa. E tem uns que o diabo já falou: ih, não tem mais jeito para você não, você já está enterrado e cheira. Mas Jesus ressuscita quem morreu na beira do caminho. Jesus ressuscita quem morreu dentro de casa. E Jesus ressuscita até quem já cheira mal. Coloca o 14. Olha o que Jesus vai fazer aqui, que é um modelo de igreja que a gente não pega. E chegando Jesus tocou na onde? Os que levavam. E disse: jovem, eu te digo. Olha o 15. E o defunto? E começou? Não, vocês pararam para pensar no que é essa frase, é essa última aí? O defunto levanta, agora está aí, assenta e começa. Vocês já perceberam que não é o moço que assentou? É o defunto, levanta, assenta e fala. Vocês já pararam mesmo para pensar nisso? Um defunto levantando, um defunto assentando e um defunto voltando. Daqui é modelo de igreja. Ele morreu, não tem mais jeito.
aqui é o lugar de defunto levantar, de defunto assentar e voltar a falar. O diabo fica doido com isso, porque aqui é lugar de restauração. Aqui defunto levanta, defunto assenta e defunto volta. Jesus vai cumprindo o seu ministério. Vocês entenderam até aqui? Agora eu quero falar sobre o texto que a gente leu e encerro. Segredos que sustentam uma. Pergunta: qual é o primeiro segredo? O primeiro segredo está no verso 14. Tem gente que acha que quem sustenta a igreja é o dízimo dele, porque ele é mais alto o dízimo. Para de graça. O primeiro segredo que sustenta essa igreja está no verso 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua, e dureza de coração por não haver crido nos que tinham visto já. A última palavra é o segredo dessa igreja, é o primeiro segredo. O primeiro segredo dessa igreja é que o túmulo está vazio. O segredo desta igreja é que o dono dela ressuscitou. Ressuscitou. Túmulo vazio, vitória para a igreja. Túmulo vazio é o brilho da igreja. Túmulo vazio é a conquista da igreja. O que mantém esta igreja de pé é que o túmulo está vazio. Não é o meu talento, não é os meus dons, não é o meu dízimo, tadinho de nós, é que o túmulo está vazio. Esta noite o diabo não tem medo de gravata, não tem medo de credencial de obreiro, mas o que ele tem é que ele olha para o túmulo, e é o único túmulo que tem uma frase escrita: ele não está mais aqui. Quem quer glorificar a Deus pelo túmulo? O segundo segredo desta igreja, anota aí. Pergunta: qual é o segundo segredo? O segundo segredo é que o texto vai dizer, olha o 15. E disse: ide por todo, pregar o evangelho para toda. É que o segredo do dono desta igreja é que a visão dele é maior do que a nossa. A tua visão, você ora assim: salva a minha casa, minha família. A dele é toda. A tua visão, você achou um absurdo que o pastor projetou há anos atrás. Vamos construir uma catedral? Ah, muito grande, pastor. É que a tua visão é pequena. A visão de Deus vai ficar pequena, hein? Porque Deus só me dá a capacidade que eu tenho de suportar. Quem está entendendo? É que tem hora que a nossa visão é tão pequena, mas a de Deus é grande. A visão de Deus é extraordinária. Estão dizendo que a TIM que é sem limites, ela esqueceu. É Deus que é sem limites. A visão de Deus é maior do que a nossa. É por isso que em Silva Jardim tem uma catedral dessa, porque aqui não manda a visão do homem, é a visão de Deus que é maior. É a visão de Deus. Quem quer entrar na visão de Deus? Quem quer? Olha para quem está do teu lado e diga assim: você está andando na tua visão ou na visão do dono da igreja? Torama Sharamai. Primeiro segredo que sustenta uma igreja é que o túmulo está. Segundo segredo é que a visão é uma visão grande. Terceiro segredo, pergunta qual que é? O terceiro segredo está no verso 15. Pregai pregar o quê? O terceiro segredo desta igreja é que pregamos um evangelho de poder. Está aqui os nossos vereadores nos visitando. Tem aqui o nosso vice-prefeito, o Barra de Ouro aqui, o Diamante Negro.
Tem uma luta no estado de São Paulo que é para acabar com as drogas. João Dória quis acabar, não deu conta. Tarcísio está lutando e não dá conta. Eu queria falar para eles: que o evangelho que a gente prega é a única ferramenta. Não tem como dar errado. Yamando Kelamahash. Você pode chegar no maior craqueiro desta cidade, olhar para ele e dizer assim: olha, o evangelho que eu prego transforma você em um presbítero, em um evangelista, em um pastor, porque prega o evangelho. Não, quem trouxe o evangelho? Quem trouxe? Levanta para o céu. Paulo André vai dar uma imagem linda. Levanta para o céu. Levanta a Bíblia para o céu. Levanta. Aqui está a ferramenta desta igreja. Há 64 anos pregando o evangelho. Quem tem coragem? Com a Bíblia levantada, quem tem coragem de dar um grito e dizer aqui está o remédio da minha casa. Aqui está o meu passaporte eterno. Aqui está a minha resposta. Quem pode glorificar a Deus pela palavra? Eu quero ouvir. Há uma presença de Deus pela palavra. Quem tem coragem de abraçar a palavra? Quem tem coragem de dar um beijo na palavra? Vai, a palavra. Vai, pregamos o evangelho. Não precisa contar testemunho, não precisa forçar a barra, não precisa inventar. Abra a palavra e prega. A palavra não volta vazia. A palavra tem poder. Olha aí. É a palavra. Eu quero encerrar. Segredos que sustentam uma igreja: túmulo vazio, evangelho de poder. A visão de Deus é maior do que a nossa. É uma visão ampla, é uma visão grande. Pergunta: qual é o quarto segredo? Verso 17. Olha aí. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu tem um nome. Esta igreja tem um nome. E não é Moisés Cecílio. Não é José Wellington Bezerra da Costa. Não precisa inventar, não precisa fazer mais nada, é só falar o nome dele. Quer ver um detalhe? Todos que passaram por aqui deixaram um legado, sim ou não? Tanto no reino espiritual, ministerial, quanto no reino secular. Vou dar um exemplo. Só que o povo tem memória curta, é assim ou não é? O povo tem memória? Quem aqui não se lembra quando Ayrton Senna morreu? Perdemos um grande patriota. A nação chorou. A bandeira brasileira foi exposta cinzenta, proclamando luto para a nação. Quantos anos passaram? Mais de 20 anos.
Quem é que ouviu falar notícia hoje de Ayrton Senna? Hoje? Alguém já ouviu hoje? Porque foi mais um que passou. O povo tem memória curta. Choraram só no dia, lembraram só no dia. Quem é que não se lembra de Ulisses Guimarães? Um grande político da década de 90. Quando ele parou, a Folha do Estado de São Paulo ficou de luto. O jornal saiu negro, escrito assim: perdemos o maior patriota e político de todos os tempos. Quem é que ouviu falar de Ulisses Guimarães hoje? Alguém já ouviu hoje? Pelo menos um. Ninguém? O povo tem memória? Foi mais um que passou. Quem é que nunca ouviu falar de Michael Jackson? Demorou para enterrar, hein? Mas enterraram. Foi 30 dias só falando de Michael Jackson. Alguém fala de Michael Jackson hoje? Quem já ouviu? Foi mais um que foi. O povo tem memória curta. Tantos homens passaram, mas esta noite há 64 anos esta igreja abre a porta todos os cultos. Esse grupo de homens reuniu com gravata bonita, organizou as canções, que ficou lindo esse medley. A orquestra foi linda, a participação, mas eles estão todos envolvidos num só. Paulo tem a interpretação e Paulo diz assim nas suas cartas: olha, e Deus lhe deu um nome que está acima Se nós estamos hoje aqui, é para falar de um nome que morreu também há mais de 2000 anos, mas nós falamos do nome dele todos os dias, todas as manhãs, todas as noites: Jesus, 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 Jesus. Alguém está falando Jesus? Alguém está falando Jesus? Diga assim: o nome de Jesus tem poder. Tem mais uma lição. Quer que encerra ou para? Para ou continua? Vamos mais uma? Só mais uma. É 10 lições, mas eu vou falar só mais uma. Diga, qual a quinta lição? A quinta lição. Vai o 18. Não, continua o 17. 17. E esses sinais seguirão aos que crerem em meu. Vamos lá, continua. Expulsarão demônios, falarão, pegarão, e se beber alguma coisa mortífera, imporão as mãos sobre os enfermos. Pergunta: qual é o quinto segredo? É que tem uma promessa sobre essa igreja de expulsar os demônios, de se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, de impor as mãos sobre os enfermos e os curar, de falar em novas línguas. Há uma promessa sobre esta igreja, há uma promessa sobre este povo. Quem crê nesta promessa hoje? Te amanda gaia saramah. Você não desistiu por causa da promessa. Você não parou por causa da promessa. Você está aqui não é porque você é melhor do que os outros, não. É que tem uma promessa na tua vida. E promessa de Deus não tem data de validade. Só quem tem esta promessa levanta a mão. Só quem... E eu acho lindo, porque esta promessa faz a gente viver. E eu quero encerrar aqui dizendo: tem uma irmã lá nas Minas Gerais que conta uma história dela, que um dia foi para um culto numa garagem, uma garaginha. Essa igreja é linda, porque um mega templo como esse, Jesus vem e habita, mas lá na garagem ele habita também.
E esta irmã, ela foi num culto, chegou no culto, Deus falou com ela: filha, vou levantar você como uma coluna desta casa. Os teus filhos serão sementes do meu celeiro, e o teu marido será um obreiro nas minhas mãos. Ela acreditou na promessa. Saiu dali, católica predominante, chegou em casa e falou: a partir de hoje eu sou crente. O Deus dos crentes falou comigo. E fez uma promessa. O marido falou: você está ficando doida. Nós nascemos na igreja católica, nunca vamos sair daqui. Eu também pensava até hoje antes do culto sobre isso. Mas o Deus de lá falou comigo. E fez uma promessa. Ele falou: isso daí é fogo de palha. Irmão, não adianta, crente não adianta. Crente pode apanhar, igual clara de ovo. Quanto mais ele apanha, mais ele cresce. Quanto mais prova, mais perto de Deus ele fica. Aquela irmã proibida de ir nos cultos à noite, começou a ir na tarde da bênção, nas consagrações, não perdia um culto. O marido falou: essa mulher está ficando crente mesmo. De repente ela fez o discipulado, teve que batizar nas águas escondida, porque o marido não deixava. Ela cria na promessa. Deus abençoou de uma maneira que Deus começou a dar dons para ela. Ela começou a dar uma palavra na tarde da bênção, o marido proibindo. Um dia o marido falou: não, eu tenho que separar. Eu tenho que ir para a igreja católica, eu cuido da igreja católica, eu ajudo o padre, eu faço muita coisa para ajudar lá. E agora minha mulher crente, isso é uma vergonha para mim. Mas ele esqueceu que ela tinha uma promessa. Glória. O marido proibindo falou: olha, vamos fazer o seguinte, já que você não para de ir na igreja dos crentes, você pode ir até nos cultos, mas o dia que eu for para a missa, e eu chegar em casa, você não tiver chegado, você vai dormir na rua. E o dia que eu for para a missa, você vai para o culto. Se eu não for na missa, ela fica em casa. Combinado? Combinado. Ela começou a ir nos cultos, mas tinha que ir antes da bênção apostólica ir embora. E aquela luta, mas estava indo para os cultos, cantava no ciclo de oração. Deus começou a usar a irmã. 2 anos de luta. Aquela igreja pequena, o pastor viu que a líder do ciclo de oração tinha mudado. Começou a orar: Deus, qual que é a líder do ciclo de oração? Me mostra. Deus mostrou aquela irmã. Deus começou a cumprir a promessa. Aleluia. Aquela irmã começou agora a liderar e falou: pastor, eu não posso liderar, o meu marido proíbe, eu não posso nem esperar. Não, Deus mandou a irmã: vamos orar que Deus vai cumprir a obra. 1 ano liderando o ciclo de oração, primeiro congresso dela. Ela falou: nada pode dar errado. Se organizou toda. Sexta-feira, sábado, domingo de manhã, domingo à noite era o encerramento. Quando ela foi sexta, o marido não falou nada, sábado não falou nada, foi no domingo de manhã, não falou nada. Ela passa a camisa para o marido e para a missa à noite. Ele vai jogar futebol à tarde. Quando ele chega do futebol, ela diz: ó, tua camisa está pronta para você ir para a missa. Ele falou: hoje eu não vou na missa, que eu estou muito cansado. Ninguém vai sair hoje, nós vamos dormir mais cedo. Ela falou: meu Deus, é o último dia de festa, eu sou líder do ciclo de oração. Mas aquela irmã tinha uma senha, não sei se você já ouviu falar, oração. Quem já ouviu falar? Ah, é pouca gente que já ouviu falar. Aí ela entrou no quarto e fez uma oração muito simplista, mas Deus ama. Deus, manda ele para a missa, ou manda para a tua casa. Manda para a missa, ou manda para a igreja. Deus, manda ele para a missa, ou manda para o congresso comigo. E crente, depois que sai da oração, irmão, sai cheio, sai marchando, sai com autoridade, sai como um gigante. E ela saiu marchando daquele corredor, depois de 30 minutos orando, e olhou para o marido no sofá. Ela pegou o marido pelos braços e disse: vai tomar um banho, que você vai para a missa hoje. Ele falou: eu já falei que não vou para a missa. Então toma um banho, veste aquela camisa, porque hoje você vai conhecer a minha igreja. Ele falou: para a tua igreja eu vou lá conhecer hoje. Quem crê na promessa? Quem crê? Quem crê na promessa? A galeria crê na promessa, você crê na promessa, os visitantes crêem na... Só quem crê. O marido chegou, sentou na última cadeira, e ela foi para o ciclo de oração. Os louvores começaram a tocar. Ela levantava a mãozinha dela e falava: Deus, completa a obra, hein? Glória. Completa a obra, hein? No meio do culto, um menino, filho do casal, vem com um papel. No papel escrito assim: tira eu dessa cadeira, porque parece que me colaram aqui. Eu estou morrendo de vergonha.
E eu não consigo parar de chorar. Veio com um papelzinho, o menino entregou para a mãe escreveu do outro lado: quem te colou foi o Espírito Santo. Eu não posso te tirar. E fica em paz, que aqui quem chora é os abençoados. Feliz foi Jeremias, que diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Quando a palavra veio, pastor Moisés, detonou o coração do homem. O pregador fez o apelo: quem vem correndo aceitando a Jesus? O homem. A mulher levanta do banco, ela estava crendo em uma promessa. Levanta do banco com as crianças, 5 filhos, vem para frente. O pregador que nunca tinha ido lá, mas a promessa era a mesma. Assim diz o Senhor: mulher, que é uma coluna na minha casa, o teu marido transforma ele num obreiro nas minhas mãos, e os seus filhos são sementes do meu celeiro. Assim diz o Senhor. O homem levantou crente. Chegou em casa e falou: a partir de hoje eu sou crente, que eu gostei demais. Jesus falou comigo também. Pergunta: melhorou a casa, pastor? Não, pergunta animada que a gente encerra aqui. Melhorou a casa? Se eu falar que piorou, você acredita? Como a gente entende as coisas de Deus? Porque tem hora que está tudo certo aqui, mas tem que estar certo lá também. Lembra de Jó? É um bom pai? É um bom pai. Que pena que os meninos morreram, senão ia testemunhar dele. Bom marido? Excelente marido. E crente? Nunca vi igual. É que o negócio aqui está certo. É obrigação nossa ser crente, ser honesto, comprar e pagar. Mas nós temos que pedir para Deus completar a obra lá em cima. Aí é 2 fios que engata lá em cima. Quem está entendendo? A casa que nunca teve problemas financeiros, de provas financeiras, começou a ter. Vai entender as coisas de Deus. Agora o marido é crente, dizimista, batizou nas águas, foi levantado a cooperador. Um dia numa reunião de obreiro, o pastor dizendo: olha, tem um ponto de pregação lá na fazenda Matinha, que era uma fazenda. Eu preciso de um homem de Deus para ir para lá, não acho nenhum obreiro. Aquele irmão falou: se o senhor me dá o culto, eu vou lá dirigir. Aquele irmão começou a dirigir o culto lá na roça. Deus começou a cumprir mas as coisas parece que estavam dando tudo. Um dia a irmã em casa, desesperada, agora dizimista, agora é ofertante, líder do ciclo de oração. O marido é diácono da igreja, mas não tinha comida para dar para os filhos. Mas o que eu gosto de Deus é que Ele faz tudo perfeito. Ela olhou para o guarda-comida, para o armário, só tinha 1 quilo de farinha, com farinha aberta ainda. Sabe aquela farinha aberta? Ela põe numa bacia, não murmurando, com ingredientes incompletos, e começa a cantar um hino. Não desanimes, por ter tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou o teu Jesus. Lágrimas caindo da massa, te console então. Lágrimas de crente caindo na massa e ela amassando. A tua cruz vai levando. Deus olhou do céu e disse: é hoje. É hoje que eu mudo história. É hoje que eu entro com providência. A irmã fez o pão, colocou para assar. Aí Deus só fez assim com o cheiro do pão. A vizinha sentiu, foi lá na porta. Está fazendo bolo ou pão? É um pão para as crianças. Me dá um pedaço ou me vende. Eu nunca vi um cheiro tão gostoso desse. A irmã pegou um pedacinho e deu para ela. Dividiu o restante com os filhos. No outro dia a vizinha vem com dinheiro. Faz um pão daquele para mim, um para você. Que pão é aquele? Nunca comi igual. De repente a outra vizinha de baixo: estou sabendo que a senhora está fazendo um pão aí. Estou fazendo. Eu quero um daquele também. De repente a rua estava lá. Eu quero o pão. A senhora está vendendo pão. Quem crê que a promessa de Deus não tem data de validade? Quem crê que Deus muda as coisas da noite para o dia? É da noite para o dia. De repente a cozinha da irmã ficou pequena. Teve que emendar a sala junto com a cozinha. De repente os meninos começaram a pôr pão na bicicleta e entregar no bairro.
Quem pode dar glória? De repente Deus começou a abençoar de uma maneira que a casa ficou pequena. O marido teve que sair da empresa e vir trabalhar com ela. De repente a casa virou uma padaria. De repente teve que comprar outros lotes para construir. Construiu um prédio. Fez uma linda padaria. Só nesta padaria, hoje tem mercado, tem padaria, tem 18 funcionários nessa padaria. Tem um ditado lá: quem vai a Monte Santo de Minas e não come do pãozinho da irmã Neuzinha, não foi em Monte Santo. É chamado do pão do milagre. Quem crê que Deus faz isso hoje ainda? Agora eu encerro. Essa irmã é 30 anos que ela é líder do ciclo de oração. 30 anos. Eu não aguento mais pregar lá. Todo ano ela quer que eu prego. O que me encanta é que o marido dela é um obreiro até hoje. Serve a igreja ali. Uma filha cuida das crianças. O outro cuida dos jovens. Todos envolvidos na igreja. Quantos anos faz a igreja aqui? 64 anos. Quando foi o ano passado, o pastor Moisés Cecílio ligou para o filho desta irmã e disse assim: nós vamos fazer 64 anos um congresso e não tem como você ir pregar para a gente. E eu estou aqui hoje no último dia pregando que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e em breve voltará. O Deus que mudou a história da minha mãe é o mesmo que está aqui. Quem crê, coloca de pé adorando. Glória! Eu quero ouvir. Há uma presença de Deus dentro desta casa. Deus te trouxe aqui para renovar esta aliança. Deus te trouxe aqui para te dizer: Ele é o meu. Quem lembra do menino de 5 anos que levou o bilhetinho para o pai? Lembrou? Era eu. Passou 38 anos e eu estou aqui. Taramaya Shuramahas. Yamanda Karamashurimi Karamaha. Falei com uma mãe hoje por telefone. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, Silva Jardim. Ela sempre tem um costume de dizer: diga para esse povo que Jesus é o mesmo. Diga para esse povo que Jesus é o mesmo. Eu quero fazer algo que Deus me manda aqui, pastor. Há uma presença de Deus. Deus está renovando alianças. Deus está fazendo uma coisa nova aqui hoje. Se você sentiu que Deus falou contigo na palavra e falou assim: não, Deus tem um negócio comigo, e Deus testemunhou hoje, tenha a nobreza de sair do teu lugar e vir aqui. Eu vou te ajudar com uma oração. Mas não venha por vir, não. Se vir já estou feliz. Já estou feliz. Deus está mudando endereços aqui. Ficam em pé, porque é muita gente. Por gentileza, ficam em pé. Eu sei da reverência de vocês de joelho, mas é muita gente que está vindo. Deus está fazendo uma coisa nova. Paulo César. Isso, Deus está renovando alianças hoje. Deus está colocando uma unção na mão de gente aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Olham todos para mim aqui agora. Deus não dá semente para quem come semente. Deus dá semente para quem planta. Eu estou arrepiado aqui. E todas as vezes que Deus me usa nesta área,
Eu não sei quantos, mas Deus vai mudar a história de alguns aqui. A noite de hoje, o dia de hoje é um divisor de águas. Mas Deus vai colocar sementes na tua mão, não é para comer, é para plantar. Não tenha medo da concorrência. Irmãos, depois que a minha mãe abriu essa padaria, a cidade é pequena lá, 27 mil habitantes. Todo mundo quis abrir padaria, o negócio dá dinheiro, hein? Abrir e quebrava. Pergunta por quê? Porque o segredo não é a farinha. O segredo não é o fermento. A unção está na pessoa. Não tenha medo da concorrência. Deus está te dando uma unção nova. Eu não sei se você vai fazer um pão doce, uma rosca. Eu não sei se você vai abrir uma sorveteria ou bordar um pano de prato, mas Deus está colocando unção nas tuas mãos. Há uma capacidade de crescer, há uma capacidade de abençoar, há uma capacidade de prosperar, há uma capacidade de passar no concurso, porque a promessa de Deus está chegando hoje. Glória! Vem aqui, irmão. O irmão cantor, o pedreiro, vem aqui para nós cantar um hino. Continua com o teclado, irmão, já. Até meia-noite. Eu estou sentindo Deus aqui. Quem está entendendo o que Deus está movendo aqui? Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Pega um. O Espírito Santo está trabalhando aqui. O bendito negócio está sendo lacrado hoje. É o nome, bendito negócio. Pessoas vão olhar e vão dizer: o que está acontecendo lá em Silva Jardim? É que tem uma unção lá. É que tem um Deus lá. É que tem uma promessa lá. Só quem crê. Aleluia. Fecha os teus olhos. Aleluia. Deus está dando dons espirituais aqui também. Eu tenho um Deus que merece muito mais. Existe uma promessa que uma de Deus. Simples canção. Existe um renovo. Não me deixa voltar atrás. Fecha os teus olhos. Com a minha decisão. Espírito Santo Quero de te Deus. louvar, meu grande Pai. Começa a tocar na carne. De um cristão. Começa a tocar nos ossos. Senhor, começa a tocar na corrente sanguínea. Quero ser seu filho amado. No nome de Jesus. E ao teu lado. Entra com providência agora. Eu repreendo enfermidades do nome de Jesus. Prospera este povo. Abre a mente, abre o coração. Renova, Senhor. Quem sou eu para renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Sei que os teus anjos estão aqui. O Espírito Santo de Deus está trabalhando aqui. Ao meu redor. Espírito Santo está tocando em vidas agora. Quem é batizado em línguas estranhas, Deus te renova agora. Quem não é batizado, Deus pode te batizar agora. Receba desta unção fresca. Pretendendo te merecer, Senhor. Oi? Oi? Aleluia. O Espírito Santo de Deus está trabalhando aqui. O Espírito Santo de Deus está agindo aqui. Coloca a mão no ombro do companheiro aí. Isso, isso. Aí na nave também, aí. Diga assim: o que Deus está fazendo hoje. Por a marcha. Pastor Moisés, olha aqui para mim, pastor, por gentileza. Sabe o que Deus fala ao meu coração? Meu Jesus, segura só um pouquinho. Segura só um pouquinho.
que aquilo que poderia demorar anos para acontecer aqui, aquilo que poderia demorar meses, aquilo que poderia demorar semanas, por causa deste trabalho, Deus começa a fazer da noite para o dia. É da noite para o dia, uma porta sendo aberta. Eu estou arrepiado. Eu sei quando eu prego, eu sei quando eu ensino, mas eu recebo também quando eu profetizo. Amando que a sé. Assim diz o Senhor esta noite. Há um renovo de Deus sobre esta casa. Há um fluir de Deus sobre este ambiente. Levanta suas mãos para o céu. Espírito Santo de Deus. E amando que ela marchar. Há um azeite fresco aí. Se você puder, sai do teu lugar agora. Abraça pelo menos 3 pessoas. Mesmo quando tudo não e diga para ele e para ela, diga: Deus está cumprindo promessa para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração. Dá-me as forças para continuar, guardando as promessas em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti,